No hospital, meu pai veio pedir dinheiro para ajudar minha irmã, mesmo eu tendo acabado de sofrer um acidente de carro. Eu disse não, então ele fez isto. A primeira coisa que senti foi dor. Não aquela dor à qual se pode habituar, mas aquela que te rasga por dentro, como se alguém tivesse pegado no teu corpo e o torcido como um pano. Tentei abrir os olhos, mas as pálpebras pareciam pesadas como chumbo. Algures ao longe, um monitor emitia um som agudo, cheirava a antisséptico e a algo mais. Talvez sangue, talvez medo. Quando finalmente abri os olhos, a luz foi tão forte que quase gritei. Teto branco, paredes brancas, soro ao lado da cama. Hospital. Tentei mover o braço esquerdo e percebi que estava engessado. O braço direito estava livre, mas quando toquei o rosto, os dedos encontraram um penso e pontos de sutura. Vidro. Lembrei-me do vidro. Como ele voou em minha direção quando o carro capotou. Veado. Aquele maldito veado saltou diretamente para debaixo das rodas. Eu virei o volante e depois escuridão. Eu queria chamar alguém, mas a minha garganta estava seca como uma lixa, e então eu o vi. O meu pai estava sentado numa cadeira perto da janela, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Ele não olhou para mim. Olhou para algum lugar no chão, e seu rosto estava como se ele tivesse vindo a um funeral. Pai, eu sussurrei. Ele levantou a cabeça. Nenhum sorriso, nenhum graças a Deus você está viva. Ele simplesmente se levantou, aproximou-se e sentou-se na beira da cama. Eu esperava que ele me pegasse pela mão e dissesse algo caloroso, mas ele começou a falar sobre a Mônica. A tua irmã está em apuros, disse ele. O Darren está a pedir o divórcio. Ele está a exigir dinheiro e ameaça com um processo judicial. Ela precisa de um advogado, senão perderá tudo. O apartamento, o carro. Eu pestanejei. Talvez fossem os analgésicos a fazer efeito. Talvez eu não tivesse ouvido bem. Pai, repeti, acabei de sofrer um acidente. Eu sei, respondeu ele, mas tu estás no hospital a ser tratada e a Mônica está sozinha e não tem ninguém a quem recorrer. É assim. Estou deitada com o braço partido, com costelas que me doem ao respirar, com o rosto cortado em pedaços. E ele veio pedir dinheiro para a Mônica, não para mim, para ela. Quanto? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Tu tens poupanças, estavas a juntar dinheiro para essa mudança, eu sei. Quanto é? 10.000? 15? $5.400. 3 anos de gorjetas, 3 anos de turnos duplos, 3 anos sem férias e sem coisas novas. Guardei cada centavo extra para finalmente sair desta cidade. Começar de novo em algum lugar onde ninguém conhecesse o meu sobrenome. Não, disse eu. O meu pai estremeceu como se eu o tivesse batido. O que significa não? É o meu dinheiro. Eu ganhei-o. A Mônica pode encontrar outra saída. Ele levantou-se. O seu rosto mudou. Ficou duro, estranho. Eu já tinha visto essa expressão quando era criança e fazia algo errado. Mas naquela época a minha mãe estava por perto e podia detê-lo. Agora a minha mãe não estava lá. Tu sempre foste assim, disse ele, indo em direção à porta. Só pensas em ti. Pai. Ele virou-se na soleira da porta e disse palavras que nunca esquecerei. A tua mãe ficaria desapontada. A porta fechou-se. Fiquei sozinha. Não chorei. Não porque não quisesse, simplesmente não conseguia. Algo dentro de mim travou, como um mecanismo que se partiu e já não funciona. Deitada, olhava para o teto. E os pensamentos giravam em círculos, voltando sempre ao mesmo. A minha mãe não teria dito isso. Ela nunca teria dito isso. Era ele. Ele sempre fazia isso. Usava as palavras dela, distorcia-as para me magoar. A minha mãe morreu há 5 anos. O cancro, rápido e impiedoso. Do diagnóstico ao funeral passaram-se 4 meses. E durante todos esses 4 meses, eu estive ao lado dela. Levei-a à quimioterapia, preparei comida que ela quase não comia, troquei a roupa de cama quando ela já não conseguia levantar-se e a Mônica vinha uma vez por semana, durante 1 hora, sentava-se ao lado da cama,
com uma expressão como se estivesse a fazer um grande favor, e depois ia para casa para o seu Darren e a sua vida. Não posso tirar férias, dizia ela. Tenho trabalho, tu compreendes? Eu também trabalhava, sempre trabalhei, mas por alguma razão isso não era uma desculpa para mim. Após o funeral, o meu pai vendeu a nossa antiga casa e mudou-se, não para a minha casa, embora eu morasse no bairro vizinho, num pequeno apartamento, estúdio que alugava desde a faculdade. Ele mudou-se para mais perto da Mônica, para o outro lado da cidade, onde o bairro é melhor e o ar é mais puro. Ele disse exatamente isso. O ar é mais puro, como se isso explicasse alguma coisa. Eu não fiquei ofendida. Pelo menos, dizia a mim mesma que não estava ofendida. Naquela época, eu já estava acostumada a ser a segunda filha, a segunda prioridade, a segunda escolha. Isso começou há muito tempo, ainda na infância, e por muito tempo eu não entendi o porquê. A Mônica era 5 anos mais velha, era mais inteligente, mais bonita, mais bem-sucedida, pelo menos era o que me parecia. O meu pai sempre olhou para ela com orgulho e para mim, como se não estivesse a ver. E então, quando eu tinha 14 anos, ouvi uma conversa que explicou tudo. Era tarde da noite, levantei-me para beber água e ouvi vozes vindas da cozinha. A minha mãe chorava. O meu pai falava baixinho, mas com raiva. Eu a crio como se fosse minha. O que mais você quer? Ela é sua, respondeu a minha mãe. Isso é outra coisa. Ela não é do meu sangue, Sharon. Não é minha. Fiquei parada no corredor sem conseguir me mover. Eu tinha 14 anos e meu mundo acabara de virar de cabeça para baixo. Lorenzo Corbin não era meu pai. Não era o meu pai biológico. Foi então que descobri que eu era o resultado do romance da minha mãe antes do casamento. Um erro que ele concordou em aceitar, mas que nunca aceitou. Nunca lhes disse que sabia. Não sei por quê. Talvez tivesse medo que as coisas piorassem. Talvez esperasse que isso não mudasse nada, que ele me amasse apesar de tudo. Mas ele não amava, ele apenas tolerava. E quando a minha mãe morreu, não havia mais ninguém para tolerar. Aos 16 anos, arranjei um emprego. Lavava pratos numa lanchonete depois da escola. Aos 18, comecei a trabalhar como empregada de mesa. Aos 20, desisti da faculdade porque não tinha dinheiro para o segundo semestre e não pedi à minha família. Sabia que seria em vão. O meu pai pagou os estudos da Mônica até ao último ano. A mim, nem sequer me ofereceu. Eu estava deitada no quarto do hospital e pensava em tudo isso. Em como tentei ganhar o amor dele e nunca consegui, em como a Mônica recebia tudo sem fazer nenhum esforço, nos $5.000 que ganhei com o meu próprio trabalho e que ele queria tirar para ela. A enfermeira chegou às 8 da noite, uma jovem, talvez da minha idade, com olhos cansados e um sorriso gentil. Ela verificou o soro, mediu a pressão e disse que amanhã o médico viria para discutir o plano de tratamento. Braço quebrado, 2 costelas fraturadas, vários cortes causados por vidros. Poderia ter sido pior, disse ela, muito pior. Alguém lhe ligou? Perguntou ela. Parentes? O meu pai ligou, respondi. Oh, que bom. É bom ter apoio. Não quis desapontá-la. Quando ela saiu, fechei os olhos e tentei dormir. A dor nas costelas não me deixava respirar normalmente. O analgésico tinha pouco efeito e cada pensamento me levava de volta às palavras do meu pai. Devo ter adormecido, porque quando o telefone tocou, eu me assustei tanto que a dor percorreu todo o meu corpo. Estava escuro lá fora. O nome Mônica apareceu no ecrã. Eu queria desligar. Eu deveria ter desligado, mas mesmo assim atendi. Alô, Danielo. A voz dela era fria, profissional. Nenhum "como você está?", nenhum "eu soube o que aconteceu". O meu pai disse que você recusou. Sim. Você entende que estou com problemas? Darren está me processando. Se eu não contratar um advogado... Mônica, eu a interrompi. Hoje me tiraram de um carro batido. Tenho o braço quebrado e costelas fraturadas. Não posso trabalhar durante pelo menos 1 mês. E tu ligas-me a pedir dinheiro. Pausa. Pensei que ela diria algo humano.
que pediria desculpa, que perguntaria se estava tudo bem, mas ela disse outra coisa. O dinheiro é teu, a escolha é tua, mas estou a avisar-te, Daniela. A avisar-me sobre o quê? Eu sei que tens dinheiro e sei onde o escondes. Fiquei gelada. O esconderijo debaixo do chão, perto do radiador. Só eu e o meu pai sabíamos dele. Mostrei-lhe uma vez há cerca de 3 anos, quando ele me ajudou a transportar móveis. Por precaução, disse eu na altura. Se algo me acontecer, o dinheiro está lá. O pai deu-me a chave, continuou Mônica. Uma chave suplente. Ele disse que não te importarias se eu pegasse no que precisasse. Eu vou me opor. Então me ajude de verdade. Transfira o dinheiro para mim amanhã. Todos os 5.000. Não. Silêncio. E então a voz dela mudou. Ficou zangada, sibilante, estranha. Se você não ajudar voluntariamente, eu mesma vou pegar. Você me entendeu? Ela desligou o telefone. Fiquei deitada no escuro, segurando o telefone com a mão boa, e pensava apenas numa coisa: a chave estava com ela. A chave reserva do meu apartamento. Os médicos disseram 3 semanas, no mínimo. A mão precisa de repouso, as costelas precisam de sarar, os cortes no rosto ainda não sararam completamente, mas saí ao fim de 10 dias. Assinei os papéis sob os seus olhares insatisfeitos, chamei um táxi e fui para casa. Cada buraco na estrada causava dor nas costelas. Cada curva brusca me obrigava a agarrar o punho com a mão boa, mas eu não podia mais esperar. Ao chegar à minha casa, fiquei sentada no carro por um longo tempo, olhando para as janelas do meu apartamento no 2º andar. As cortinas estavam fechadas como eu as havia deixado, mas algo estava errado. Eu sentia isso sem saber ainda o que era. O taxista olhou por cima do ombro. Senhora, está tudo bem? Sim, respondi, embora fosse mentira. É só... nada, obrigada. Paguei, saí e subi lentamente as escadas. Cada degrau era difícil, não só por causa da dor, mas também por causa do medo do que eu veria lá dentro. A chave entrou facilmente na fechadura. A porta se abriu sem ranger, e eu entrei no apartamento, que não parecia mais meu. À primeira vista, tudo estava no lugar. O sofá, a televisão, a pequena mesa de cozinha com 2 cadeiras, livros na estante, chávenas no armário, toalhas na casa de banho. Mas as coisas estavam diferentes. O comando da televisão estava em cima da mesa, embora eu sempre o deixasse no sofá. As almofadas estavam dispostas simetricamente. Eu nunca fazia isso. Alguém esteve aqui. Alguém limpou o local para apagar os vestígios. Aproximei-me do radiador no canto da sala, ajoelhei-me, lentamente segurando as costelas, e pressionei a tábua do soalho, que sempre balançava um pouco. Ela levantou-se, enfiou a mão na fenda e sentiu vazio. O envelope não estava lá. Verifiquei novamente, depois mais uma vez, depois apalpei todo o espaço debaixo do chão, embora fosse inútil. $5.400, 3 anos da minha vida. Tudo desapareceu. Sentei-me no chão, encostando as costas à parede, e fiquei a olhar fixamente para um ponto durante muito tempo. Não chorei. Não tinha forças para isso. Apenas fiquei sentada, tentando entender o que fazer agora. Mônica tinha levado o dinheiro. Isso era óbvio. Ela me avisou e fez isso. E meu pai lhe deu a chave. Tentei ligar para ele ainda no hospital, no dia seguinte àquela conversa com Mônica. Ele não atendeu, liguei várias vezes. Ele rejeitou as chamadas. Depois escrevi uma mensagem. Pai, não lhe dê a chave. Ela quer levar o meu dinheiro. A mensagem ficou sem resposta. Um dia depois tentei novamente e vi que ele me tinha bloqueado. O meu próprio pai bloqueou-me enquanto eu estava no hospital. Agora sentada no chão do meu apartamento, assaltado, percebi que tinha de ir ter com ele, olhar nos seus olhos, ouvir o que ele tinha para dizer. Chamei outro táxi. O meu carro estava no parque de multas, completamente destruído, e eu ainda nem sabia o que fazer com ele. A viagem até a casa do meu pai demorou 20 minutos. Ele morava num bairro tranquilo,
numa pequena casa com um relvado bem cuidado que ele aparava todos os domingos. Quando cheguei à porta, vi que a sua carrinha estava na entrada. Ele estava em casa. Bati à porta. Ninguém respondeu. Bati mais forte. Pai, eu sei que você está aí. Abra a porta. Silêncio. Então ouvi passos e a porta finalmente se abriu. Ele estava diante de mim, vestindo uma camisa velha e jeans, e seu rosto não demonstrava nenhuma emoção, nem culpa, nem vergonha, nem mesmo irritação. Daniela, disse ele. Saí do hospital. Sim, e vim para casa. E está vazio. Ele não respondeu nada, apenas ficou parado a olhar para mim, esperando que eu continuasse. Deste a chave à Mônica, disse eu. Ela levou o meu dinheiro. Todo, $5.000, pai. 3 anos do meu trabalho. Ele suspirou como se eu tivesse dito algo cansativo. Ela disse que tu concordaste. Eu não concordei. Eu disse diretamente não para ela. Ela mentiu para ti. Ela é tua irmã. E daí? Isso justifica o roubo? Ele franziu a testa ao ouvir a palavra roubo. Não exagere. A Mônica precisava do dinheiro urgentemente. O Darren está a ameaçá-la com um processo judicial. Ela pode perder tudo. E tu és jovem. Ainda vais ganhar. Senti algo dentro de mim partir-se. Não se partiu. Não lhe dei esse prazer. Apenas rachou como aquelas costelas após o acidente. Levei 3 anos para juntar esse dinheiro, disse baixinho. 3 anos trabalhando em turnos duplos, sem tirar férias, economizando em tudo. Era a minha chance de sair desta cidade, começar de novo, e tu lhe deste a chave. Ela é minha filha, Danielo. É isso. Finalmente em voz alta. Eu fiquei paralisada, olhando para ele, e ele nem percebeu o que tinha dito. Ou percebeu e não se importou. E eu? Perguntei. Eu também sou sua filha, não sou? Ele desviou o olhar. Isso é diferente. Diferente em quê? Ele não respondeu. E essa foi a resposta. 26 anos da minha vida resumidos em 2 palavras. Isso é diferente. Não sou do seu sangue, por isso não conto. Nunca contei. Virei-me e fui para o táxi que esperava junto ao passeio. Ele não me impediu, não me chamou, não disse desculpa ou vou falar com a Mônica. Simplesmente fechou a porta. As 2 semanas seguintes fundiram-se numa única faixa cinzenta. Não conseguia trabalhar. A mão ainda estava engessada e, embora tentasse convencer-me de que conseguiria com uma mão só, era impossível. Uma lanchonete não é um escritório. Aqui é preciso carregar bandejas com pratos, servir café, limpar mesas. Tudo isso requer 2 mãos. Por isso, eu ficava em casa, no apartamento que agora me parecia uma prisão, e contava os dias até que tirassem o gesso. Tara ligava todos os dias. Ela trabalhava na lanchonete há mais tempo do que todos, já quase 15 anos, e ela me conhecia desde criança, quando eu ia lá com a minha mãe. Elas eram amigas, a minha mãe e a Tara. Não tão íntimas quanto algumas amigas, mas o suficiente para que a Tara soubesse coisas sobre a nossa família que mais ninguém sabia. Como estás? Ela perguntava todas as vezes. Normal, eu respondia todas as vezes. Ela não acreditava, mas não insistia. Apenas dizia que estava à minha espera, que ninguém ocuparia o meu lugar, que tudo ficaria bem. Às vezes eu quase acreditava nela. Quando finalmente chegou o dia de tirar o gesso, fui ao hospital com um alívio tão grande que parecia que estava a sair da prisão. O médico examinou o braço, tirou uma radiografia e disse que tudo estava a sarar normalmente, mas que eu precisava ter cuidado por mais algumas semanas. Nada de levantar pesos, nada de movimentos bruscos. 1 semana sem trabalho pesado, no mínimo. Eu ignorei isso. No dia seguinte, eu já estava na lanchonete, amarrando o avental com o braço bom. O primeiro turno foi um inferno. O braço doía, as costelas ainda doíam quando respirava fundo e a cabeça girava com um movimento constante.
Mas a Tara estava ao meu lado. Ela pegava os tabuleiros pesados, atendia aos clientes difíceis, me cobria quando eu precisava de uma pausa. Sem ela, eu não teria conseguido. Voltaste demasiado cedo, disse ela quando estávamos na cozinha no final do turno. Ainda precisas de descansar. Descansar custa dinheiro, respondi. E eu não tenho dinheiro, de todo. Ela olhou para mim com dor nos olhos. Ouvi o que aconteceu. Não perguntei de onde. Numa cidade pequena, todos sabem tudo, mais cedo ou mais tarde. Mônica, eu disse, e esse nome deixou um gosto amargo na minha boca. E o pai dela a ajudou. Tara ficou em silêncio por um longo tempo. Então, colocou a mão no meu ombro. A tua mãe me contou coisas, Danielo, sobre a família, sobre Lorenzo, sobre por que ele sempre escolheu a Mônica. Eu sabia do que ela estava a falar, mas ouvir isso em voz alta de outra pessoa ainda era doloroso. Ele nunca me aceitou, eu disse. Eu sou uma estranha para ele. Você não é uma estranha, Tara respondeu. Tu simplesmente não nasceste dele, e ele não aceitou isso. É fácil dizer, mais difícil é sentir. Terminei o meu turno às 10 da noite. Saí para o estacionamento, respirei o ar fresco e fechei os olhos por um momento. Todos os músculos do meu corpo doíam, mas era uma dor honesta, dor do trabalho, não da traição. Quando abri os olhos, vi um carro a entrar lentamente no estacionamento. Ele parou perto da saída e um homem de 30 anos saiu, alto, de ombros largos, vestindo um casaco de trabalho com o logótipo da empresa. Ele carregava uma bolsa nas mãos. A minha bolsa. Não o reconheci imediatamente. A última vez que vi o seu rosto foi quando ele me tirou do carro acidentado, com as luzes vermelhas e azuis da ambulância a girar sobre nós. Naquela altura, tudo estava confuso devido ao choque, mas agora lembrei-me. Danielle Corbin? Perguntou ele, aproximando-se. Sim, ele estendeu-me a bolsa. Sou o Grant Novak. Eu estava no local do acidente, lembra-se? Tirei-a do carro. Lembro-me, disse eu, embora mal me lembrasse. Obrigada por aquela ocasião. Não agradeça ainda. Ele sorriu um pouco sem jeito. Encontrei as suas coisas na berma quando estavam a limpar o carro. A bolsa, os documentos e isto. Ele tirou o telemóvel do bolso. Um telemóvel velho e riscado com uma capa azul. O telemóvel da minha mãe. Aquele que eu levava comigo para todo o lado há 5 anos, porque não conseguia me forçar a deitá-lo fora. Ainda tinha as fotos dela, as mensagens dela, as gravações de voz dela. Tirei-o das mãos dele e não consegui dizer uma palavra. Encontrei o seu número nos contactos, continuou ele. Queria ter a certeza de que estava viva, não tinha a certeza se chegaria ao hospital. Cheguei, disse baixinho, graças a si. Ele encolheu os ombros, como se não fosse nada de especial. É só o meu trabalho. Fico feliz por estar bem. Ele virou-se para ir para o carro. Eu olhei para ele, segurando o telemóvel da minha mãe nas mãos, e pela primeira vez em 2 semanas senti algo parecido com gratidão. Então, uma carrinha preta entrou no estacionamento. Parou bruscamente com um guincho de travões, e do banco do condutor saiu um homem que eu conhecia muito bem, Darren Hope, o marido da Mônica, alto, cabelo curto, com um casaco de couro que devia parecer caro, mas parecia ridículo. Ele aproximou-se de mim com passos rápidos, e o seu rosto não prometia nada de bom. Daniela, disse ele sem cumprimentar. Finalmente encontrei-te. Darren sorriu. A tua irmã deve-me $40.000, disse ele. 40.000, ela fez empréstimos em meu nome, falsificou assinaturas, roubou-me durante anos e agora não quer devolver nem um centavo. Eu cerrei os dentes. Isso é assunto da sua família. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver? Ele deu uma risada curta e maliciosa. Ela me deu 5.000 ontem. Disse que foi você que lhe deu, voluntariamente, de coração. Senti o sangue esvair-se do meu rosto. Ela mentiu. Ela roubou esse dinheiro do meu apartamento.
Não me interessa de onde veio. 5.000 de 40.000 não é nada, faltam 35. E se a Mônica não quer pagar, então pagas tu. Com o quê? Ela levou tudo do que eu tinha. Ele inclinou-se para mais perto. Os seus olhos estavam frios, sem qualquer emoção. Não é problema meu. Arranja um emprego, pede um empréstimo, vende um rim. Não me interessa. 35.000. E acredita em mim, Danielo, não vais querer saber o que vai acontecer se eu não receber esse dinheiro. Ele virou-se e foi para a carrinha. A porta bateu, o motor rugiu e ele desapareceu na escuridão. E eu fiquei parada no estacionamento, vazio, segurando o telemóvel da minha mãe e percebendo que tudo estava apenas a começar. A carrinha preta tornou-se parte da minha vida, como uma dor crônica à qual não é possível se acostumar. A primeira vez que a vi foi no dia seguinte àquela conversa no estacionamento. Ela estava estacionada em frente à lanchonete quando cheguei para o turno da manhã. Darren estava sentado dentro, sem sequer tentar esconder-se. Apenas olhava para mim através do para-brisas enquanto eu caminhava até a entrada. Não saiu, não disse uma palavra, apenas olhava. À noite, quando voltei para casa, a carrinha estava na minha rua. Não diretamente ao lado da casa, 3 carros adiante, perto de uma boca de incêndio, perto o suficiente para que eu o visse, longe o suficiente para não poder ser acusado de perseguição. As mensagens começaram no 3º dia. Pensaste na minha proposta? O tempo está a passar, Danielo. Não me deixes nervoso. Nenhuma ameaça direta, nenhum vou matar-te ou vai se dar mal. Ele era inteligente o suficiente para não deixar rastros. Se eu fosse a polícia, eles olhariam para essas mensagens e encolheriam os ombros. Nenhum crime. Eu não dormia direito há uma semana. Cada som fora da janela me fazia estremecer. Cada carro que passava poderia ser o dele. Comecei a verificar a fechadura 3 vezes antes de dormir. Comecei a fechar as cortinas antes do pôr do sol. Comecei a ter medo da minha própria sombra. No trabalho, comecei a cometer erros. Confundia os pedidos. Esquecia-me de trazer o troco. Entornava café. Os clientes olhavam para mim com irritação, alguns com compaixão. A Tara não dizia nada, apenas encobria os meus erros. Corrigia-me, pedia desculpa por mim. Mas eu via a pergunta nos seus olhos. Ao 10º dia, não aguentei mais. O salão de automóveis onde a Mônica trabalhava ficava na rua principal da cidade. Um grande edifício de vidro com carros brilhantes em exposição. Eu nunca tinha estado lá. A Mônica convidou-me uma vez há 5 anos para se gabar do novo emprego, mas eu recusei. Agora não tinha escolha. Entrei e o ar-condicionado bateu no meu rosto. Tudo ali era branco e cromado. O chão, as paredes, a recepção. Um jovem de fato aproximou-se de mim com um sorriso profissional. Bom dia, em que posso ajudar? Venho falar com a Mônica Corbin. Ela trabalha muito aqui. O seu sorriso esmoreceu um pouco. A Mônica está ocupada agora. Talvez eu possa... Sou irmã dela. Ele pestanejou, olhou para mim com mais atenção, para as minhas calças de ganga, o casaco velho, o rosto com cortes de vidro ainda não totalmente cicatrizados. Claramente não era uma cliente. 1 minuto. Ele desapareceu pela porta dos fundos e, 1 minuto depois, Mônica saiu. Ela estava bonita, como sempre, maquiagem perfeita, cabelo arrumado, um vestido que custava mais do que eu ganhava em uma semana. Mas quando ela me viu, seu rosto mudou. Não era medo nem culpa, era irritação. Danielo, disse ela baixinho, aproximando-se. O que estás a fazer aqui? Precisamos conversar. Estou a trabalhar. Não me importo. Ela apertou os lábios e olhou para trás. O rapaz atrás do balcão fingia não estar a ouvir. Tudo bem, 5 minutos. Vamos para a rua. Saímos pela porta lateral para o estacionamento dos funcionários. Mônica pegou um cigarro e acendeu. Eu não sabia que ela fumava, ou talvez eu simplesmente nunca tivesse prestado atenção. Darren está me perseguindo,
Eu disse sem preâmbulos. Ele espera perto do meu trabalho, perto da minha casa, envia mensagens, exige 35 mil. A Mônica deu uma tragada e exalou o fumo para o lado. E o que queres de mim? Que resolvas isso. São dívidas tuas, não minhas. Não posso resolvê-las. Por quê? Ela olhou para mim como se eu tivesse dito algo sem sentido. Porque não tenho dinheiro, Danielo 0. Menos que 0. Estou cheia de dívidas. Os cartões de crédito estão esgotados. O salário mal dá para pagar o aluguer. Por que achas que peguei aqueles 5 mil? Roubaste aqueles 5 mil. Ela franziu o senho. Não dramatizes. Eu os emprestei. Planejava devolvê-los. Quando? Com que dinheiro? Ela não respondeu. Apenas fumava e olhava para algum lugar além de mim. Tu tiraste empréstimos em nome dele, eu disse. Falsificaste assinaturas. Isso é fraude, Mônica. Pode ser presa por isso. A culpa é dele, respondeu ela, e a sua voz tornou-se dura. Ele controlava cada centavo, cada um, entendes? Eu não podia comprar café sem a permissão dele, não podia pagar o telefone sem explicar para que era. Ele mantinha-me como se estivesse numa jaula. Ah, e por isso roubaste-o? Eu sobrevivi, como pude. Olhei para ela e não a reconheci. Era a minha irmã, a mulher com quem cresci, que comia comigo à mesma mesa, que dividia o quarto comigo antes de me mudar. E ela estava diante de mim e não sentia nenhum remorso. E o meu dinheiro? Perguntei. 3 anos do meu trabalho. Eu também estava a sobreviver como podia. E tu tiraste-o de mim. É mais fácil para ti, disse Mônica. És jovem, saudável, não tens filhos, não tens marido. E eu fazia o que podia. Tu sempre tiveste as tuas economias, os teus planos para te mudares. Achas que era fácil ver isso? Tu juntavas dinheiro para uma nova vida enquanto eu me afogava. Eu não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Mas tu tens inveja de mim? Ah, sério? Eu trabalho como empregada de mesa, Mônica. Eu carrego bandejas 10 horas por dia. Vivo num quarto que é menor do que a tua casa de banho. E tu tens inveja de mim? Não tenho inveja. Só estou a dizer como as coisas são. Tu tinhas dinheiro, eu não. Agora nenhuma de nós tem. Bem-vinda ao meu mundo. Ela jogou a Beata no asfalto e a esmagou com o salto. Tenho que ir. Volta para a tua lanchonete, Daniela, e resolve você mesma com o Darren. Agora isso é problema seu. Ele soube por mim que o dinheiro é seu. Então, agora ele vai brincar com você. Está a falar sério? Está a jogar isso para cima de mim? E para quem mais eu poderia jogar? Ela finalmente olhou nos meus olhos. Para mim mesma, não posso pagar. Não tenho com o que. Então, encontre uma solução. Você sempre foi tão independente, então, seja. Ela se virou e foi para ante a porta. Eu fiquei parada no estacionamento, olhando para ela e tive vontade de gritar, mas simplesmente fui embora. No dia seguinte, Grant voltou à lanchonete. Vi o seu reboque no estacionamento quando saí do turno do almoço. Ele estava ao lado do carro, segurando um copo de café, e quando me viu, levantou a mão em saudação. Olá, disse ele quando me aproximei. Estava a passar por aqui e pensei em entrar. Como estás? Eu queria dizer normal. Seria o correto, educado, seguro. Mas eu estava cansada demais para ser educada. Mal, respondi honestamente. Ele acenou com a cabeça como se esperasse essa resposta. Olhei para ele. Ele estava parado, calmo, sem tensão, apenas esperando. E algo no seu rosto me fez falar. Contei tudo. Sobre a Mônica, sobre as dívidas, sobre o roubo, sobre o Darren com a sua carrinha e as mensagens, sobre o meu pai, que me bloqueou e deu a chave à minha irmã, sobre os 35 mil que eu supostamente devia a uma pessoa a quem não devia nada. Grant ouviu em silêncio, sem interromper, apenas acenando com a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Você foi à polícia? Ele perguntou finalmente. Não há nada a fazer. Ele não está ameaçando diretamente. E a sua irmã? Ela disse que isso é problema meu. Ele cerrou os dentes. Ah, tenho amigos, disse ele. Caminhoneiros. São bons rapazes, conhecemos-nos há muito tempo. Eles não gostam desse tipo de coisas.
O que quer dizer? Quero dizer que, se esse Darren não entende palavras, talvez entenda outras coisas. Senti o coração acelerar. Era perigoso, podia acabar mal. Mas olhei para o Grant, para o seu rosto calmo e os olhos firmes, e pela primeira vez em semanas, senti que tinha alguém do meu lado. Vou pensar nisso, disse eu. Ele acenou com a cabeça. Pensa, mas não penses muito tempo. Pessoas assim não param por conta própria. Ele foi embora. Fiquei parada no estacionamento, olhando para ele sem saber o que fazer. Aceitar a ajuda de um estranho, envolver ele nos meus problemas. E se piorasse? Naquela noite eu estava sentada no sofá do meu apartamento escuro, olhando para o telemóvel. Nenhuma mensagem nova do Darren. Talvez ele tivesse decidido dar um tempo, ou talvez estivesse a preparar algo pior. O telemóvel tocou às 10 da noite. Olhei para o ecrã e fiquei paralisada. Era o meu pai. Ele estava a ligar-me pela primeira vez desde aquele dia no hospital. Fiquei a olhar para o ecrã por um longo tempo sem responder. Então, apertei o botão. Alô? Danielo. Ouvi a voz dele. O Darren ligou-me. Claro que ele ligou. Nem estou surpreendida. E o que é que ele disse? Que recusas colaborar com ele. Que ele está a tentar resolver o assunto pacificamente, mas tu ignoras. Quase me ri. Pacificamente. Perseguições, ameaças, pressão. É a isso que ele chama pacificamente. Pai, ele está a exigir-me $35.000. Eu não tenho essa quantia. A Mônica roubou tudo o que eu tinha. Não fale assim da sua irmã. Estou a dizer a verdade. Ele suspirou ao telefone. O mesmo suspiro que ouvi toda na minha vida. Cansado, irritado, como se a minha própria existência fosse um fardo para ele. Escute, Danielo, dá-lhe o dinheiro. A Mônica não pode fazer nada. Ela está numa situação difícil, tu sabes disso. Então, ajuda a tua irmã. Ajudar a minha irmã? Perguntei. De que maneira? Dar dinheiro que não tenho para pagar dívidas que não são minhas, que arranja uma solução, pede um empréstimo. Não vou pedir um empréstimo de 35 mil para cobrir a fraude da Mônica. Pela família, Danielo. Que família? Aquela que me roubou? Aquela que bloqueou o meu número enquanto eu estava no hospital? Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse palavras que me fizeram entender tudo definitivamente. Pela Mônica e pela mãe, ela certamente gostaria disso. Eu segurava o telefone e não conseguia falar. Ele estava usando a mãe novamente, distorcendo suas palavras, sua memória, para me manipular. E ele nem percebia o quanto isso era repugnante. A minha mãe não gostaria que eu fosse roubada e chantageada, disse eu baixinho. E ela não gostaria que tu ajudasses nisso. Tu não sabes o que ela queria. Eu sei melhor do que tu, porque eu estive ao lado dela até ao fim, ao contrário de ti. Pausa. Então ele disse friamente: faz o que quiseres, mas não me ligues depois para chorar. Ele desligou o telefone. Eu fiquei sentada no escuro, segurando o telefone, e finalmente tudo ficou claro, cristalino. O meu pai escolheu um lado. Ele escolheu a Mônica, escolheu o Darren com o seu dinheiro. Escolheu todos, exceto a mim. Tomei a decisão às 3 da manhã, quando mais uma vez não conseguia dormir. Deitada no sofá, olhava para o teto e ouvia os carros a passar pela janela. Qualquer um deles poderia ser o dele. Cada som me deixava tensa. Isso não podia continuar assim. Ou eu fazia alguma coisa ou enlouquecia. Na manhã seguinte, liguei para o Grant. Os teus amigos, disse eu sem preâmbulos. Os camionistas ainda estão no negócio? Ele não ficou surpreendido. Talvez estivesse à espera dessa chamada. Estão no negócio. Quando? Amanhã à noite. Vou escrever ao Darren, marcar um encontro. Vou dizer que quero discutir o plano de pagamentos. Onde? Já pensei nisso. No Brenda, na rua 27. É um bar nos arredores. Está sempre meio vazio. Tem um grande estacionamento atrás. Tudo bem. A que horas? Às 9 da noite. Estaremos lá às 8. O estacionamento é atrás? Sim. Então vamos estacionar lá. Quando sair do bar, estaremos prontos.
Desliguei o telefone e fiquei sentada por um longo tempo, segurando o aparelho nas mãos. Era um risco, um grande risco. Se algo corresse mal, só pioraria. Mas se não fizesse nada, o Darren não iria parar. Pessoas assim nunca param por conta própria. O Grant tinha razão. À noite, escrevi ao Darren, de forma breve e objetiva: quero conversar. Amanhã, às 9 da noite, no Bar Brenda, na rua 27. Vens? A resposta chegou em 5 minutos. Finalmente, pensamentos sensatos. Estarei lá. Mostrei a mensagem a Tara no dia seguinte no trabalho. Ela leu, olhou para mim e disse: eu vou contigo. Tara, não precisa. Preciso. Alguém tem que estar de prontidão. Se algo der errado, eu chamo a polícia. Eu queria contestar, mas percebi que ela estava certa. Grant e os seus amigos são uma coisa, mas ter alguém que pode ligar pedindo ajuda se tudo der errado é outra coisa, é um seguro. Tudo bem, eu disse. Fica no carro, no estacionamento, com o telefone à mão. Entendido. Ela apertou a minha mão. A palma dela estava quente e seca, e esse toque me deixou um pouco mais tranquila. Na noite seguinte, eu estava a caminho do bar e sentia o coração a bater forte no peito. As minhas mãos no volante estavam suadas. Eu repetia para mim mesma: calma, calma, você sabe o que está a fazer. Mas parte de mim sabia que isso era mentira. Eu não sabia o que estava a fazer. Eu só estava a tentar sobreviver. O estacionamento atrás do Brandy estava quase vazio. 3 carros na entrada dos fundos, provavelmente do pessoal, e o carro do Grant no canto mais distante, onde a sombra das árvores o escondia das luzes. Ao lado estava um caminhão, grande, preto, com matrícula de outro estado. Amigos caminhonistas, Tara estacionou mais perto da saída. Eu vi a sua silhueta ao volante, a luz do telemóvel no seu rosto. Ela estava pronta. Entrei no bar pela entrada principal. Lá dentro estava exatamente como eu esperava. Semi-escuridão, cheiro de cerveja e carne assada. Alguns homens no balcão, um casal numa mesa no canto. Música country tocava baixinho nos alto-falantes no teto. Darren ainda não tinha chegado. Sentei-me à mesa perto da janela, pedi um café e comecei a esperar. A mão no bolso tocou o telemóvel. Já tinha ligado a gravação de áudio com o ecrã voltado para o tecido e a lente para fora. A qualidade seria péssima, mas o som deveria ser gravado. Ele chegou às 9h15. Não se desculpou pelo atraso. Simplesmente sentou-se à minha frente com a aparência de alguém que já tinha ganho. Daniela, disse ele, acenando para a empregada para pedir cerveja. Fico feliz que tenhas mudado de ideia. Fiquei em silêncio, esperei que ele falasse, e ele falou. Então, o plano de pagamentos. Quanto podes pagar por mês? Primeiro, quero entender a situação, disse eu. Dizes que a Mônica te deve 40 mil. De onde vem esse valor? Ele sorriu, um sorriso torto e desagradável. De onde? A tua irmã fez empréstimos em meu nome, falsificou a minha assinatura, percebes? Eu nem sabia da metade deles até que os cobradores começaram a ligar. Cartões de crédito, empréstimos, até mesmo um financiamento para um carro que ela vendeu sem o meu conhecimento. E você pode provar isso? Posso. Tenho os documentos, tenho a perícia da assinatura. Se eu quisesse, ela já estaria presa. Mas não quero escândalo. Por enquanto. Acenei com a cabeça como se isso fizesse sentido. E por isso vieste ter comigo, porque ela não pode pagar. Ela não quer pagar. São coisas diferentes. Ele recostou-se na cadeira, girando essa garrafa nas mãos. A tua irmã é uma vigarista e uma ladra, Danielo. Eu vivi com ela por 7 anos e percebi como ela realmente é. Ela mente como respira, ela rouba como come, e quando é encurralada, ela encontra outra pessoa para jogar o problema. E essa pessoa sou eu. Exatamente. Ele sorriu mais amplamente. Ela me deu os seus 5 mil e disse, pegue o resto dela. Foi o que ela disse. Irmã de sangue, não é? Senti algo apertar meu peito. Não foi surpresa. Eu sabia que Mônica era capaz disso, mas ouvir isso em voz alta vindo dele doía da mesma forma. E decidiste que eu pagaria 35 mil pelas dívidas dela. E por que não?
Ele se inclinou para mais perto. Ouvi falar de ti, Daniela. És trabalhadora, honesta, responsável, não como ela. Tu vais pedir um empréstimo, arranjar um trabalho extra, dar um jeito. E se não? E então? Os olhos dele ficaram frios. Então vou encontrar outras maneiras de te convencer. E acredita em mim, tu não vais gostar delas. Eu mantive a mão no bolso, no telemóvel e pensei, chega, já chega. Ele confessou chantagem, as ameaças, confirmou a fraude de Mônica. Tenho de ir. Preciso de pensar, disse eu, levantando-me. Pensar? Ele também se levantou e a sua voz tornou-se mais aguda. Não vieste aqui para pensar, vieste para negociar. Senta-te. Não, fui até a porta. Ele me seguiu. Daniela, ouvi atrás de mim. Não faça bobagem, você não quer me irritar. Saí para o estacionamento. O ar frio bateu no meu rosto e eu acelerei o passo, indo em direção ao canto onde estava o reboque do Grant. Passos atrás de mim, Darren não estava ficando para trás. E então ele me agarrou pelo braço, de forma brusca e dolorosa, obrigando-me a virar-me. Vi o seu rosto, raiva, irritação, desejo de me colocar no meu lugar. E então ele deu-me um estalo. A minha cabeça balançou para o lado, os meus ouvidos zumbiram, a minha bochecha ardeu de dor e eu caí no asfalto. Não tive tempo de dizer nada. Pessoas saíram da escuridão. Grant foi o primeiro. Ele não disse uma palavra. Apenas deu um soco no queixo de Darren. Este voou 1 metro, batendo com as costas na lateral do carro. Ele não teve tempo de se levantar. Um dos caminhoneiros, um homem forte com uma jaqueta jeans, deu-lhe um soco no estômago. Depois, outro, nas costelas. Depois, Grant novamente no rosto. Eles o espancaram metodicamente, sem crueldade desnecessária, mas também sem piedade. Não quebraram ossos, não o mutilaram, apenas deixaram claro. Darren tentou proteger-se com as mãos, gritou alguma coisa, mas ninguém ouviu. Isso durou 1 minuto, talvez 2. Depois, eles pararam. Darren estava deitado no asfalto, encolhido, segurando-os ao estômago. Sangue escorria do lábio partido. Grant inclinou-se para ele, não muito perto, mas o suficiente para que ele visse o seu rosto. Se você se aproximar dela novamente, disse ele baixinho, você vai se arrepender, entendeu? Darren não respondeu. Apenas ficou deitado, a respirar com dificuldade. Grant agarrou-o pelo peito e levantou-o um pouco do chão. Darren gemeu. Perguntei se compreendeu. Darren acenou com a cabeça. Rapidamente, repetidamente, como um boneco. Compreendi, solta-me. Grant soltou-o. Darren caiu de volta no asfalto. Um dos caminhoneiros aproximou-se de mim. Você está bem? Toquei minha bochecha. Ela estava ardendo. Estou bem. Foi só um tapa. Nada demais. Ele acenou com a cabeça e ajudou-me a levantar-me. Depois eles entraram nos carros e foram embora. Primeiro o caminhão, depois os carros. Grant não ficou para trás, e eu percebi por quê. Era melhor não estar no local quando Darren recuperasse a consciência o suficiente para chamar a polícia, embora eu duvidasse que ele fizesse isso. Esse tipo de pessoa não gosta que as suas derrotas se tornem públicas. Tara aproximou-se de mim. Ela saiu do carro quando viu que tudo tinha acabado. Meu Deus, Daniela! Ela examinou-me, tocou na minha bochecha, no meu ombro. Ele bateu em ti? Sim, mas está tudo bem. Tudo bem? Estás a tremer. Eu não tinha percebido, mas ela estava certa. Minhas mãos estavam tremendo. É adrenalina, eu disse. Vai passar. Vamos embora daqui. Vou te levar para casa. Não! Eu olhei para ela. Preciso ir para a casa do meu pai. Agora? Daniela, são quase 10 horas. Você acabou de... Agora mesmo, antes que eu mude de ideia. Ela olhou para mim por um longo tempo, depois acenou com a cabeça e me entregou o meu telemóvel. Eu nem percebi quando ele caiu do meu bolso. Fomos até ao meu pai em 2 carros. Durante todo o trajeto, mantive uma mão no volante e a outra no telemóvel no bolso. A gravação, estava tudo lá.
A confissão do Darren sobre a fraude da Mônica, sobre as assinaturas falsificadas, sobre o roubo, a prova de que ela era uma criminosa, a prova de que ela me tinha incriminado. Eu queria que o meu pai visse isso, não por vingança, mas pela verdade, para que ele finalmente entendesse quem estavam a defender, quem ele escolhia repetidamente em vez de mim. A casa dele estava igual ao de sempre, gramado bem cuidado, luz na sala, picape na garagem. Saímos dos carros e a Tara ficou ao meu lado. Tens a certeza? Perguntou ela. Sim, bati a porta. Desta vez ele abriu imediatamente. Danielo? Ele parecia surpreendido. Depois viu a Tara. O que estão aqui? Preciso de te mostrar uma coisa. Entrei sem esperar por um convite. Tara seguiu-me. O meu pai seguiu-nos até a sala, onde a televisão estava ligada sem som. O que é isso? Perguntou ele quando peguei no telemóvel. Uma gravação, uma conversa com o Darren. Liguei o vídeo. A qualidade era péssima. Escura, desfocada. Apenas o som estava nítido. Mas a voz de Darren era perfeita. Cada palavra. A tua irmã fez empréstimos em meu nome. Falsificou a minha assinatura. Tenho os documentos, tenho a perícia da assinatura. Se eu quisesse, ela já estaria presa. A tua irmã é uma vigarista e uma ladra, Danielo. Ela devolveu-me os teus 5.000 e disse, o resto é com ela. O meu pai ouvia em silêncio. O seu rosto não mudava, nenhuma emoção, nenhuma reação. Quando a gravação terminou, ele ficou a olhar para o ecrã por mais alguns instantes. Depois, estendeu a mão. Dá-me o telemóvel. Eu hesitei. Pai, dá-me o telefone, Danielo. Eu dei-lhe. Ele pegou nele, olhou para o ecrã, encontrou a gravação e apagou-a. Simplesmente assim, sem palavras, sem explicações. Apagou e devolveu-me o telefone. Eu olhei para ele e não consegui falar. Ele destruiu a prova. A única prova de que a Mônica era uma criminosa, que ela tinha incriminado a mim e ao meu marido. Ele sabia disso. E destruiu. Por quê? Perguntei finalmente. Ele suspirou, o mesmo suspiro cansado que eu ouvia toda a minha vida. Ela continua a ser minha filha, disse ele. Minha filha biológica, não importa o que ela tenha feito, eu não vou abandoná-la. E eu? Perguntei baixinho. Eu também era sua filha, 26 anos, ou não? Ele não respondeu, apenas desviou o olhar. Para a televisão, para a parede, para qualquer lugar, menos para mim. E então Tara explodiu. Seu canalha, disse ela com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, baixa, rouca, cheia de tanta raiva que me deu arrepios. Seu canalha miserável e desprezível, a Sharon vomitaria se visse no que te tornaste. O pai estremeceu como se ela o tivesse batido. Tara, não é da tua conta. Não é da minha conta? Ela deu um passo em direção a ele e ele recuou involuntariamente. Eu conhecia a Sharon há 20 anos. Ela era minha amiga e ela amava essa menina mais do que a própria vida. E tu? Tu nunca conseguiste perdoá-la por não ser do teu sangue. Durante 26 anos, castigaste a criança pelos pecados da mãe. Eu criei-a. Tu aturaste-a, Tara quase gritou. Aturaste enquanto a Sharon estava viva porque tinhas medo de a perder. E quando ela morreu, mostraste a tua verdadeira face. A tua própria filha é uma ladra e uma vigarista que roubou a própria irmã. E tu ficas aí a defendê-la. És nojento, Lorenzo. A Sharon odiaria-te. É pecado não odiar um nojento como tu. O pai ficou parado, como se estivesse enraizado. O rosto dele ficou vermelho, as mãos cerradas em punhos, mas ele não disse nada, não conseguia. Tara virou-se para mim e pegou na minha mão. Vamos, Danielo, não há mais nada para você fazer neste ninho de víboras. Ela me levou até a porta, seguia como se estivesse em transe, e na soleira da porta virei-me pela última vez. O meu pai estava parado no meio da sala, olhando para nós, e finalmente uma emoção apareceu em seu rosto. Não era vergonha, nem arrependimento, era raiva.
Raiva por terem lhe dito a verdade. A porta se fechou. Saímos para a varanda e o ar frio me trouxe um pouco a razão. Tara, eu disse, aquela gravação. Eu guardei uma cópia. Ela respondeu calmamente. No meu telemóvel, ainda no parque, quando o teu telemóvel caiu, por precaução. Eu olhei para ela e não sabia o que dizer. Ela previu tudo. Ela sabia o que ele poderia fazer e me protegeu. Obrigada, eu disse finalmente. Não precisa agradecer. Apenas vá para casa e descanse. Amanhã decidiremos o que fazer a seguir. Entrei no carro e fui embora. No espelho retrovisor, a casa do meu pai ficava cada vez menor, até desaparecer na curva. E eu sabia que nunca mais o veria. Não queria vê-lo. 1 ano e 2 meses é muito tempo. Mudei-me 3 semanas depois daquela noite na casa do meu pai. Não para outra cidade, como planeava antes. Já não havia dinheiro para isso. Apenas para outro bairro na periferia sul, longe das ruas conhecidas e dos encontros casuais. Um pequeno apartamento no 3º andar de um prédio antigo com janelas para o parque e escadas rangentes. Não era melhor do que o anterior, mas era meu. Só eu tinha a chave. A lanchonete continuava a mesma, a Diner May, na estrada onde eu trabalhava há 8 anos. Só que agora eu ia para lá de autocarro, porque não tinha mais carro. O velho tinha se estragado completamente e não tinha dinheiro para comprar um novo. Talvez um dia, talvez daqui a 1 ano. Aprendi a não fazer planos a longo prazo, mas aconteceu algo inesperado. Durante esses meses, a lanchonete cresceu. O proprietário, o velho Matthew Crane, que mantinha o estabelecimento há 20 anos e nunca mudava nada, de repente decidiu expandir. Construiu uma varanda, renovou a cozinha, contratou mais 2 cozinheiros. Acontece que o seu neto tinha se formado numa faculdade de administração e convenceu o avô a investir dinheiro na reforma. E funcionou. Os caminhoneiros, que sempre foram os nossos principais clientes, começaram a trazer amigos. Apareceram famílias com crianças, casais jovens e até turistas que viajavam para o oeste e procuravam um lugar para comer. O meu salário aumentou 1/3. Não era muito, mas era o suficiente para voltar a poupar. Desta vez, não contei a ninguém quanto tinha e onde guardava o dinheiro. Desta vez, não repetiria os mesmos erros. Tara trabalhava ao meu lado, como sempre. Ela se tornou para mim mais do que uma colega. Talvez algo como uma irmã mais velha, que eu nunca tive. Uma irmã de verdade. Não falávamos sobre aquela noite na casa do meu pai. Não falávamos sobre a cópia da gravação que ela ainda guardava. Mas eu sabia que ela existia e sabia que, se algum dia fosse necessário, Tara estaria ao meu lado. Descobri sobre Mônica por acaso. Não procurei informações, não perguntei, não investiguei. É que numa cidade pequena todos sabem de tudo, mais cedo ou mais tarde. Ela se divorciou oficialmente de Darren 4 meses depois daquela noite. Ele acabou processando-a. Contratou um advogado, reuniu documentos e Mônica corria o risco de ter de lhe pagar quase tudo o que tinha. O pai vendeu o carro para a ajuda, aquela carrinha que ele conduzia há 10 anos. Vendeu e deu o dinheiro a Mônica para pagar o advogado e parte da dívida. Fiquei a saber disso pela Tara. Ela ouviu na cidade, de alguém que conhecia. Não sei se o dinheiro foi suficiente ou se a Mônica ainda estava a pagar. Isso já não me dizia respeito. O meu pai não me ligou nenhuma vez durante todo esse tempo, nem no meu aniversário, nem no Natal, nem simplesmente assim. Eu também não liguei. Nos primeiros meses, doía acordar de manhã e saber que já não tinha família. Depois, a dor diminuiu. Depois, tornou-se parte de mim, como uma cicatriz antiga que dói com o tempo, mas não impede de viver. Não o perdoei. Não sei se algum dia conseguirei, mas deixei de esperar que ele mudasse. Deixei de esperar que um dia ele ligasse e dissesse: desculpa, eu estava errado. Ele não dirá isso. Ele não se considera errado. Para ele, a Mônica sempre estará em primeiro lugar. E eu serei uma criança estranha, que ele tolerou por causa da mãe. Agora a mãe não está mais aqui
e ele não precisa mais me tolerar. Às vezes eu pensava nela, na minha mãe, se ela sabia como tudo iria acabar, se ela se arrependeu de ter me dado à luz de outro homem, se ela me amava tanto quanto eu a amava. Não havia respostas e eu aprendi a viver sem elas. Grant vinha inicialmente uma vez a cada 2 semanas. Estacionava perto da lanchonete, entrava, sentava-se no balcão e conversava comigo entre os pedidos. Falávamos sobre tudo e nada, sobre o tempo, o trabalho, o filho dele, os filmes que ele assistia, os livros que eu lia. Ele nunca perguntou sobre o meu pai ou a Mônica, não porque não se importasse, mas porque entendia que há coisas que é melhor não falar até que a pessoa queira. Depois, ele começou a vir todas as semanas, depois, uma vez a cada poucos dias. Às vezes trazia Marshall, o seu filho de 6 anos. Marshall era um menino calado e tímido, com cabelos escuros e olhos como os do pai. No início, ele tinha medo de mim, escondia-se atrás do Grant, não queria falar, mas as crianças se acostumam rapidamente se lhes dermos tempo. Depois de alguns meses, ele já me chamava de Tia Danny. Pedia-me para lhe trazer batatas fritas com ketchup duplo, mostrava-me os desenhos que fazia na escola, contava-me sobre os seus amigos, a professora, o cão que queria, mas o pai não deixava. Talvez um dia, dizia Grant, quando morarmos numa casa com quintal. Não chamávamos isso de relacionamento, não falávamos sobre o futuro, não fazíamos planos, não dávamos promessas. Simplesmente estávamos juntos, jantando na lanchonete, passeando no parque com Marshall, passando as noites no sofá do meu apartamento, quando o menino ficava com a avó. Grant não tentava salvar-me, não dizia que tudo ficaria bem, que eu merecia melhor, que ele me protegeria do mundo inteiro. Ele simplesmente estava ao meu lado, e isso era o suficiente para mim. Uma noite estávamos sentados na minha varanda, a ver o pôr do sol. Marshall dormia no quarto, cansado após um dia no parque. Grant segurava a minha mão, apenas segurava, sem apertar, sem soltar. Eu estava a pensar numa coisa, disse ele. Ah, o quê? O Matthew está à procura de alguém para fazer entregas. Ele diz que quer expandir o negócio, transportar encomendas pela cidade. Ele precisa de um motorista com carro. Olhei para ele. E eu tenho isso. Ele fez uma pausa. Eu poderia trabalhar mais perto de ti, mais perto de mim. Não mudar para a tua casa, não morar junto. Apenas mais perto. Grant sempre falava assim, com cuidado, sem pressionar, deixando-me espaço para escolher. Tu queres isso? Perguntei. Quero. E tu? Pensei muito sobre isso. Sobre o que significa deixar alguém entrar verdadeiramente na tua vida. Sobre o facto de que, da última vez que confiei em alguém, fui roubada e traída. Sobre o facto de que Grant não é Mônica, não é meu pai, não é Darren. Ele é diferente, e eu sabia disso. Quero, disse eu. Ele sorriu. Não foi um sorriso largo nem brilhante, apenas levantou um pouco os cantos dos lábios, como sempre fazia quando estava satisfeito. E isso foi suficiente. Na semana seguinte, ele conversou com o Matthew. Ele concordou. Não imediatamente, primeiro hesitou, mas Grant sabia convencer. Não com palavras, mas com ações. Ele fez algumas entregas experimentais, mostrou do que era capaz e Matthew cedeu. Eles combinaram que Grant compraria uma carrinha e Matthew lhe daria um adiantamento das primeiras encomendas. Agora ele vinha à lanchonete todos os dias. Às vezes a gente se via por apenas 5 minutos. Ele pegava o pedido, eu servia o café, trocávamos algumas palavras e sorrisos. Mas esses 5 minutos eram suficientes. Eu sabia que à noite ele voltaria, que nos sentaríamos no sofá, que Marshall me mostraria os seus novos desenhos, que tudo ficaria bem. E estava tudo bem. Um dia, Tara veio ter comigo durante o intervalo. Está a ficar bem, disse ela. O que está a ficar bem? Feliz, o teu rosto está diferente, mais iluminado. Não sabia o que responder. Felicidade era uma palavra muito forte. Mas paz? Sim,
Eu estava em paz, pela primeira vez em muito tempo. As cicatrizes permaneceram, as físicas. Os cortes no rosto causados pelo vidro já haviam cicatrizado há muito tempo, mas as finas linhas brancas ainda eram visíveis se olhássemos de perto. E as internas também. Às vezes acordava à noite e não conseguia dormir, pensando no meu pai, na Mônica, em tudo o que tinha acontecido. Às vezes a raiva voltava, de repente, sem aviso, como um ataque, mas isso estava a tornar-se mais raro, e eu sabia que, com o tempo, se tornaria ainda mais raro. Eu não os perdoei, talvez nunca os perdoe, mas eu os libertei, não eles, a mim mesma. Libertei a esperança de que eles mudariam, libertei a expectativa de que eles me amariam, libertei a culpa por não ter conseguido merecer o amor deles, porque nunca foi preciso merecê-lo. O meu telefone tocou quando eu estava no trabalho, um número desconhecido. Alô? Daniela. Ouvi uma voz que despertou algo antigo e quase esquecido dentro de mim. É a Mônica. Fiquei em silêncio. Os clientes esperavam no balcão. Tara olhava para mim com uma pergunta nos olhos. Preciso da tua ajuda, continuou Mônica. A sua voz estava tensa, rápida. O pai está no hospital. Ele precisa de uma cirurgia e eu não tenho dinheiro. Darren entrou com outro processo, desta vez contra mim pessoalmente, e todas as minhas contas estão congeladas. Não posso levantar nada, não posso pagar nada. Ela falava e falava, mas eu já não estava a ouvir. Olhava pela janela para o parque de estacionamento onde estava a carrinha do Grant e pensava em como, um ano antes, eu estava no hospital com o braço partido e o meu pai veio pedir dinheiro para a Mônica, como ela roubou tudo o que eu tinha, como ele apagou a gravação e disse: "Ela é minha filha biológica." Daniela? A voz de Mônica ficou mais aguda. Está aí a ouvir? Ele precisa de ajuda, ele pode morrer. Lamento ouvir isso, disse eu, pausa. O que significa lamento ouvir isso? É o teu pai. Não, respondi calmamente. Ele nunca foi meu pai. Ele mesmo me disse isso. E tu nunca foste minha irmã. Vocês dois me deixaram isso muito claro. Danielo, sei que discutimos, mas isso é outra coisa. Não discutimos, Mônica. Roubaste-me. Atiraste as tuas dívidas para cima de mim. Disseste ao Darren para me extorquir dinheiro. E o meu pai ajudou-te em tudo isso e expulsou-me da sua vida. Isso não é uma discussão. É uma escolha. A vossa escolha. Mas ele está a morrer. Então vende alguma coisa. Uma rim, por exemplo, pega um empréstimo, pede aos teus amigos. Faz o que querias que eu fizesse quando incitaste o Darren contra mim. Invente alguma coisa. A voz dela ficou malvada, sibilante, como naquela noite no hospital, quando ela ameaçou levar o meu dinheiro. Vais te arrepender disso. Se ele morrer, será por sua conta. Não, respondi. Por sua conta, embora tenha a certeza de que uma vigarista como você não tem consciência e não se importaria. Adeus. Desliguei o telefone e desliguei-o. A minha mão não tremia. O meu coração batia regularmente. Não sentia culpa nem dúvidas. Apenas tranquilidade. Tara aproximou-se de mim. Quem ligou? Mônica. O pai está no hospital. Pediu dinheiro. E o que fizeste? Recusei. Tara olhou para mim por um longo tempo, depois acenou com a cabeça. Certo, disse ela. Não lhes deves nada. À noite contei tudo ao Grant. Ele ouviu em silêncio, sem interromper, e depois perguntou: Como te sentes? Pensei sobre essa pergunta. Normal, respondi finalmente. Pela primeira vez em muito tempo. Normal. Ele acenou com a cabeça e pegou na minha mão. Mas algumas semanas se passaram. Eu não sabia o que tinha acontecido com meu pai, se ele tinha se recuperado ou não. Não perguntei, não procurei informações. Aquilo não fazia mais parte da minha vida. Minha vida estava aqui, neste apartamento, com vista para o parque, na lanchonete, com Tara, com Grant e Marshall, com planos para o futuro que eu mesma estava construindo. Uma noite, quando Grant e eu estávamos sentados na varanda, Marshall correu até nós com uma folha de papel. Ah, vejam o que eu desenhei. Era um desenho.
3 figuras debaixo de uma grande árvore. Um homem, uma mulher, um menino. Debaixo delas, em letras tortas, estava escrito: A minha família. Eu olhei para o desenho e não consegui falar. Grant colocou a mão no meu ombro e apertou. Que desenho bonito, disse ele ao filho. Muito bonito. Marshall sorriu e correu de volta para o quarto. Eu segurei o desenho nas mãos e pensei que família não é apenas laços de sangue. Não é um apelido nem documentos. São pessoas que escolhem estar ao seu lado, que não traem, não roubam, não abandonam na hora da necessidade. Eu encontrei a minha família, não onde procurava, não onde esperava, mas encontrei, e isso era tudo o que importava.